Maravilha. Bom dia a todas e todos. Vamos começar a nossa aula hoje de designer gráfico e projeto de interface, professora Mônica falando. E hoje vai ser uma aula que eu acredito ser bem base para todo o resto do nosso curso de designer gráfico, tá? Porque a gente vai falar justamente dos princípios do design gráfico, né? Então, tudo que vocês quiserem perguntar, tá, pessoal? Quem quiser abrir a câmera também para eu ver, eu adoro quando tem alguém assistindo para ver a reação. Então, podem abrir as câmeras ou interagir aqui no chat, tá? Eu sempre fico lendo, acompanho, tá bom? E, e assim, como a gente falou na aula passada, eu não sei se todo mundo pegou, a ideia do nosso plano de curso é sempre fazer uma aula síncrona para apresentar o conteúdo, né, para conversar sobre assuntos novos, e a semana seguinte vai ser um momento dedicado para vocês colocarem em prática aqueles conhecimentos sobre o design, né, projeto de interfaces. Então, por isso que é importante vocês ficarem bem atentos. Eu vou passar também algumas leituras para quem quiser aprofundar, tá? E aí, semana que vem já fica como atividade prática para vocês colocarem a mão na massa mesmo, tá? Então, bom dia quem chegou agora, chegou mais um pessoalzinho. E, e vamos lá. Para começar, gente, quero mostrar para vocês o livro que eu vou usar, basicamente como referência. Eu não sei se ele está espelhado, mas eu leio para vocês. Designer gráfico ou design para quem não é designer. Esse livro aqui, ele é muito legal para quem está querendo iniciar nesse mundo do design. Eu não sei se alguém conhece. Ele é bem famosinho, né? E eu usei ele como base para falar dos princípios do design gráfico, mas vocês vão encontrar em vários outros lugares esses princípios, tá? Mas é um livro bem assim, didático, bem organizadinho, bem gostoso de ler, então quem tiver interesse, tá? E aí eu vou colocar para vocês lá na plataforma a primeira parte do livro, que é justamente a parte que fala dos princípios, tá? Mas a versão que eu vou colocar lá para vocês é uma edição anterior a essa, que ela é um pouquinho mais bruta, assim, mais feinha, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Porque eu não achei para o PDF dessa edição mais nova, tá? Só que então, para vocês saberem o que eu estou usando aqui como base. Bom, e aí eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação, e a ideia então é eu ir falando dos assuntos, né? Aquele questionário para a aula de hoje, dá para usar o smartphone ou era bom migrar para o computador? Acho que dá para usar o smartphone, sim, Tayane, tá? Tem que ver se vocês conseguem ver direitinho a apresentação no celular, às vezes a letra fica pequena, mas aí dá para ampliar, acho que é tranquilo, tá? Queria falar, assim, o questionário, aquele questionário treinando o olhar, eu vi que algumas pessoas fizeram e ele vai ajudar bastante na aula de hoje também. Então, eu primeiro vou falar de algumas coisas e depois eu vou para aquelas peças que eu passei para o formulário e eu estava agora um pouquinho antes da aula lendo o que vocês escreveram, então já vi que muita gente já ou intuitivamente, ou porque já trabalhou nessa área de design gráfico, já souberam dar muitas opiniões interessantes sobre as peças, de como mudar, né? Então, vai ser muito bom. É uma turma que já tem um certo olhar para essa área, né? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Me dê um sim aí se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Pronto. Então tá, gente, aqui eu vou deixar disponível também na plataforma, tá? Assim que acabar a aula eu já deixo a apresentação para vocês, então não precisem anotar. Mas tem gente que gosta de fazer anotaçãozinha também, fiquem à vontade, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre esses princípios do designer gráfico e introduzir um pouco esse mundo para vocês. Aí eu começo com essa frase que é do Antoine de Saint-Exupéry, não sei falar francês direito, gente, mas ele é bem conhecido. Quem já ouviu falar desse autor por outros motivos? Quem já ouviu falar dele, coloca aí no chat.
Alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe? Adriano. Exatamente. Ele é autor do Pequeno Príncipe. Ó, agora vocês, né, deram estalo. E então ele é escritor, mas também ele trabalhou, por mim, parece um pouco nessa área do designer, né? E aí eu achei essa frase dele bem legal para iniciar a conversa sobre o mundo do designer. Ele fala que um designer sabe que atingiu a perfeição, não quando não há nada a acrescentar, e sim quando não há nada a tirar. Gente, vamos pegar essa frase e colocar na nossa cabeça, né? Toda vez que a gente for elaborar, seja um site, seja um cartaz, seja qualquer peça de designer, né? O ideal é que as informações, o que esteja lá, seja só mesmo o essencial. Às vezes a gente quer colocar todas as informações, a gente quer colocar tudo, e aí aquela peça que era para passar uma mensagem, ela vai fazer justamente o oposto, vai fazer com que ela não seja atrativa, que as pessoas não consigam achar informação, né? Então, eu acho essa frase, assim, bem legal para a gente colocar, assim, na nossa mente quando a gente for fazer qualquer peça de designer, né? Então, vamos lá. E aquele exercício do formulário, não sei se, acho que poucas pessoas até responderam, acho que foram umas 12 pessoas da turma, que eu faço um convite para vocês também nessa disciplina, que é treinar o olhar, né? Muitas vezes, nessa área do designer, o que a gente precisa é sempre estar agora, a partir de então, atento ao nosso olhar sobre tudo à nossa volta que tem de designer, né? Seja a capa de um livro, seja um panfleto de supermercado que eu recebo, seja um site que eu entro, um aplicativo que eu mexo. Vamos tentar, a partir de agora, tudo que a gente mexer que tenha um designer por trás, né? Uma capa de livro, até uma caixinha de um jogo, né? Vamos tentar observar essas peças e começar a visualizar o contraste, se está legal, se está bonito, né? Se está organizado. Vamos ser críticos o tempo todo. O nosso olhar agora vai estar voltado para essa área do design. E vocês vão ver que no momento que eu vou falar dos princípios, a gente vai começar a olhar e falar, poxa, nossa, esse cartaz aqui está com um contraste muito ruim, né? Não, o alinhamento não está legal, né? Então, assim, da gente exercitar mesmo esse olhar para o designer, né? Porque, no geral, o design ele serve para a gente para muitas coisas, né? Então, a gente recebe um panfleto para receber alguma informação. Mas agora, além da informação que aquela peça passa, vamos tentar ser críticos à parte do design. As cores estão legais, as cores estão combinando, né? Essa letra aí tá legível. Vamos tentar exercitar esse olhar. Por isso que aquele formulário que eu mandei para vocês era para a gente começar a exercitar esse olhar, tá? E aí vamos fazer então, exercício de treinamento de olhar. Quando eu coloco esse para você, vamos supor que a gente está na aula de biologia e o professor pediu para a gente fazer um slide, né? Uma coisa comum aí no dia a dia das escolas ou de qualquer curso. E aí eu peço para vocês então, vamos treinar a olhar. O que aí tá ruim, tá incomodando, não tá legal? Coloquem aí no chat, abrem o microfone, quero que vocês participem. A cor do fundo, A cor do fundo verde. Por que a cor do fundo não verde. tá legal, Tayane? Ai, é muito forte. Eu acho Porque é muito muito forte forte. e muito. E poderia padronizar a cor, né? Tem uma parte vermelha, outra parte preta. Podia ser só Então, preta. Então, pronto, uma sugestão da Tayane seria deixar tudo na cor preta e não variar a cor do texto. Esse vermelho está cegando a vista, né, Adriana? É isso mesmo. Então, aqui a gente já consegue ver que um fundo verde com uma cor vermelha até dói. Aqui, claro que eu exagerei, né, para mostrar para vocês, mas realmente é uma péssima combinação de cor, um péssimo contraste, né, o vermelho com o verde. Então, essa é a primeira, é a coisa que mais bate o olho e incomoda. O que mais que vocês acham aí que não está legal? Vamos treinando esse olhar. Além das cores da letra e do fundo. O que mais vocês mudariam? As fontes das letras, professora? Legal, Giovana, perfeito, né? Essa fonte aqui
a gente dá para ver que ela é um Arial, ou né, uma letra sem serifa, e essa aqui é uma Times New Roman, né? E elas são diferentes. Para que fazer, né, escolher duas fontes diferentes? Ótimo, Giovana, ótima observação. A Adriana também deu uma sugestão legal, ó, remover o fundo da imagem. Então, a ideia seria tirar essas legendas aqui, Adriana, mas é a informação. O Wanderson deu outra sugestão aqui. Acho que deixaria o texto justificado, ó, aqui está centralizado. Deixaria justificado aqui no canto, né? Mudaria a fonte, padronizaria a fonte. Ótimo, ótimas observações. Tirar o fundo branco para ficar transparente. E manteria aqui a legenda de cada partezinha. Deixar as fontes do mesmo tamanho. Legal, Gabriel, né? Talvez esse texto aqui ficou muito pequenininho e esse aqui grande, né? Dá a impressão que a imagem, para fazer a impressão que a imagem fique no plano de fundo. Com certeza vai ficar mais bonito, né? Ou se o fundo fosse todo branco, né, a imagem se infundiria com a imagem. Em vez de escolher o verde, né, já colocaria o branco, se tivesse dificuldade de retirar, né, porque não é tão fácil assim. A Edmário deu uma ótima sugestão. Legal, gente, justificar o texto. Então, vamos ver aqui a próxima, se já... Por exemplo, aqui, essa segunda opção. Essa para outra, o que mudou? Ficou melhor? Vou fazer aqui uma comparaçãozinha. Melhorou bastante, né? Uma coisa que ninguém comentou, mas o que mudou aí, né? Tirar esses grandes textos e transformar em tópicos. A gente também tem que pensar não só na beleza e querer colocar todas as informações, mas qual é o objetivo de um slide, né? O objetivo do slide não é ter um texto, de passar toda a informação ali. O objetivo é você apresentar. Então, a parte do conteúdo provavelmente vai ser na parte oral que você vai estar falando, né? Então, trazer em tópicos, né? Você ter um título, por exemplo, num slide é importante. Situar o leitor, aquele que está assistindo, o que você está falando. Se alguém estiver longe, aquele texto lá é difícil de ler. Não só pela cor, não só pelo contraste, mas porque é muito texto mesmo, né? Então, aqui a gente já tem esse contraste. Já não dói o olho, né, não, Adriana? Esse amarelo com verde e o branco também no fundo verde escuro já não dói tanto o olho, já dá para ler bem melhor, né? Mas ainda dá para melhorar, né? Eu acho que a sugestão aqui da imagem que vocês já colocaram já continua valendo, né? De repente manter o fundo branco para ficar mais ficar um design melhor. Mais alguma outra sugestão para esse daqui agora? Ou já está ok, já está bom para apresentar? Centralizar os tópicos, né? Centralizar os tópicos, você diz colocar eles alinhados aqui no cantinho, Giovana? Seria isso ou não? Sim. Pronto, legal. Eu acho uma excelente sugestão, deixar alinhado no canto, fica melhor de ver. Uma legenda para a imagem, legal, Gabriel. É uma boa também. Mais alguma? Vou mostrar mais uma sugestão, o que vocês acham que se melhorou ou não. E aqui? Aqui já contempla, ó, a sugestão da Giovana, de deixar alinhados os tópicos. Fizemos o que a Adriana propôs, né, de tirar o fundo, deixar a imagem com a mesma cor do fundo do slide, né? Faltou aqui a legenda da imagem. Porém, por exemplo, numa apresentação, você pode falar, gente, essa aqui é a célula. E você, em vez de ter aquela outra opção, ter já todos os nomes, né, das partes das células, como é uma apresentação, você pode ir falando das partes e mostrando, gente, essa parte verde é o ribossomo, nem sei, tá, gente? O núcleo aqui, essa parte rosa, e você vai falando, né, você pode ir mostrando e aí, eu acredito que aqui você deu uma limpada boa mesmo nesse slide, né? Então, a gente trouxe realmente a imagem que você quer ilustrar junto com o fundo, trazendo essa unidade, né? Alinhando aqui os tópicos, fica mais fácil de você ver. Presta atenção, como é mais
fácil ler os tópicos quando eles estão alinhadinhos, né? Ela dá uma noção de início, meio e fim, né? Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Foi um exercício de olhar como é que a gente pode ir melhorando, né? Então, foi o nosso primeiro treinamento aí. Aos poucos, vocês vão cada vez fazendo isso, né? Poxa, o que eu posso melhorar? O que pode ir ficando melhor? Então, como começar? Vamos supor que alguém passou uma tarefa para vocês. Vocês vão ter que fazer um convite de aniversário da sobrinha. Ah, não, vocês têm que fazer uma proposta de cartaz, ou um próprio slide para uma aula, né? Como é que você começa, então, o seu design? Primeira coisa, né? Você tem que pensar quem é que vai estar vendo essa peça, quem é o público-alvo, né? Se for um slide, é para a sua turma. Se for um convite de aniversário, é para as pessoas da família. Se for um site, é um site direcionado a que público-alvo, né? É criança, é adulto, enfim, estudante, trabalhador, né? Então, fazer essa leitura do público-alvo é muito importante para começar a pensar o que você vai usar. Então, vamos supor que é uma festa de aniversário. Sabendo quem é que vai, né, se é para criança, para família, que cores você vai usar. Então, você já vai começar a pensar em elementos para aquele designer a partir de quem vai estar olhando, né? Em seguida, isso aqui parece que a gente esquece, é tão bobo, mas assim, qual é o objetivo daquela peça e qual a mensagem que você quer passar. Porque, às vezes, o que você vai retirar de informação que está demais é justamente pensando no objetivo. O meu objetivo é convidar para aquele evento, né? Ou, por exemplo, no slide aqui mesmo, né? O objetivo é apresentar o conteúdo, não é colocar todo o conteúdo, né? Ele me ajudar na apresentação, o slide ele vai te ajudar na apresentação, não quer dizer que todo o conteúdo que você vai mostrar está ali, né? E, ao mesmo tempo, também você tem que pensar na pessoa que está olhando, não só para te facilitar. Por exemplo, o slide é um caso muito bom, porque a gente, às vezes, coloca todo o texto lá, porque a gente acha que vai esquecer de falar de alguma coisa, então você coloca tudo. Mas você tem que pensar no seu público-alvo, que aquele slide é para ajudar eles também a compreender o conteúdo. Então, para eles, você colocar um texto enorme, para as pessoas que estão assistindo, não faz muito sentido, né? Então, pensar no objetivo, na mensagem que você quer passar, é importantíssimo, e fazer uma lista das necessidades da peça. Então, vamos supor, um convite. O que eu preciso de colocar de informação? O endereço, a hora, o local, quem é o aniversariante, né, um título, de repente, precisa levar bebida, trazer bebida, né, então aí faz a lista de tudo que você quer que tenha, que é importante ter naquele material, e aí você põe as necessidades também, né, e aí sim que você vai começar. A gente tem a mania de começar o negócio já ir fazendo, né, é sempre bom parar, dar uma planejadinha, tá? Depois, então, você vai organizar a informação necessária também. Organizar, o que significa organizar essa informação? O que é importante vir primeiro? O que é importante dar mais destaque, né? O que vem em cima, o que vem embaixo? Então, organizar. É importante estar junto a hora e o local e a data, né? Às vezes a gente vê um cartaz que tem aqui a data e a hora lá embaixo. São informações complementares, elas precisam ficar juntas, né? Então, isso tudo a gente precisa organizar. E aí, depois que você fez tudo isso, você vai cortar o desnecessário. Sempre parece que está tudo lá, mas sempre dá para cortar, gente. Então, por exemplo, você vai escrever um convite, uma coisa bem simples, né? Aí você coloca lá, data, 19/6/2021. Para que colocar data, 2 pontos? Quando você coloca 19/6/2021, a pessoa já não sabe que aquilo lá é uma data? É esse tipo de corte que a gente pode tirar o desnecessário, né? Deixar evidente só realmente o que precisa, tá? Evite textos longos e de redundância. Isso serve para quase todo designer gráfico, a não ser que você vai fazer um livro, um texto que precisa de texto mesmo, né? Você, por exemplo, está chamando para o aniversário, venha para o meu aniversário, vai ser muito legal, papapá. Não precisa, seja bem objetivo, uma frase, uma palavra, já é mais que suficiente para passar a mensagem, né? E revisar a ortografia e pontuação, gente, porque é muito, muito vexatório a gente passar uma peça de design para frente com erros de pontuação e ortografia. Você acaba tirando um pouco a legitimidade daquela peça. Não esqueçam disso nunca, tá? Vamos passar aqui para frente. Então, vocês estão com todas as informações necessárias, é hora de escolher o layout. O
que é layout, gente? Me ajudem. A gente ouve muito essa palavra, né? Layout. O que é o layout? Boa, boa resumida, adoro gente objetivo. É isso, né? O layout basicamente aquela estrutura da sua peça, né? É a organização dela, é um mapa, é como você vai, onde é que ficam os elementos daquela peça, né? É um mapa mesmo, a gente pega assim uma folha em branco e a organização dos elementos, a gente tem um layout. Layout serve para qualquer coisa, pode ser um layout de um quarto, de uma coisa 3D, de uma casa, né? O layout de um cartaz, de qualquer peça que você precisa organizar os elementos, a gente tem um layout. E aí, algumas dicas, então, na hora de você montar o seu layout. Você já tem as informações e agora é a hora que a gente vai escolher a cor, a fonte, aquela parte legal, né, da escolha do layout. Então, primeira coisa, se eu já quero pegar um layout semi-pronto, né, então, por exemplo, a gente entra nesses PowerPoints da vida, sempre tem lá os modelos, né, então ele já vem com algumas cores, com uma margem, né, então, assim, evitar layout com muito elemento gráfico, porque você já vai acrescentar elementos lá dentro. Se já tem muita coisa parafernália no próprio layout que você escolhe, você vai ficar chocando as suas informações com esse tanto de elemento, né? Então, quanto mais clean, mais vazio, vai ser melhor para você ir colocando os seus elementos, tá? Sempre isso, gente, layout simples, menos é mais, né? Eu, assim, sou super favorável do preto e branco, não é à toa que eu trouxe esse slide para vocês bem simplão, assim, para mostrar que às vezes só o branco no preto tá passando a mensagem, tá ok, não vou inventar muita firula, né? A gente tem mania, principalmente quando a gente é amador, iniciante, é pegar um negócio todo colorido, bonitão, aí a gente vai colocando, daqui a pouco o negócio tá ficando tanto cheio de coisa, né? E a minha dica também, que eu já coloco de início, é que quando a gente é amador, quando a gente não é profissional, o ideal é ficar sempre com o mais simples possível, né? Essa coisa de fazer coisas muito espalhafatosas e muita cor, assim, precisa ser uma pessoa que tenha muita manha, sabe? A gente que é amador, vamos ficar no simples, no menos é mais, alguma coisa que é mais delicado, não vamos inventar muita moda, porque a gente não é profissional na área, né? Deixa para inventar moda quando já estiver mais avançado, sabe? Não quer dizer que você não possa ser criativo, inventar, colocar coisa, mas tem que ser passo a passo, né? E pensar no layout que dialogue com o seu tema, né? Se o tema é escolar, que cores você vai escolher? Você não vai colocar um negócio todo, por exemplo, colorido, se a ideia é passar uma mensagem muito séria, né? Às vezes é um cartão de visita, você é de um escritório de advocacia, vamos supor. Então, você tem que sempre pensar no layout que está dialogando com o que você quer passar, né? E aqui eu posso dizer que é a principal dica realmente para tudo que vocês forem fazer a partir de agora, né? Buscar referências parecidas com o seu trabalho. Nunca pegue assim e abra um PowerPoint do zero e comece a montar. Justamente porque a gente ainda está aprendendo, é amador, então vamos buscar referências. Vamos ver uma coisa legal, que ficou bonita, e não comece do zero, sabe? Não vamos reinventar a roda, já tem muita coisa pronta boa. Então vamos pegar coisas que têm a ver com aquele trabalho e vamos adaptar, e aí a partir de então você já tem como começar. Fica bem mais fácil e a chance de ficar mais bonito também é muito maior do que a gente só pegar uma coisa em branco e começar a bolar ali, tá? Então, isso realmente é uma dica. E eu vou dizer, eu faço isso com tudo que eu vou fazer de design, mesmo eu já tendo um pouquinho mais de conhecimento, eu busco referência. Eu nunca começo a fazer nada do zero, tá? Isso qualquer profissional vai fazer isso também, tá? E agora sim, a partir dessa introdução, a gente vai falar dos princípios. E vocês vão ver que, às vezes, essa coisa de treinar o olhar, a gente olha para uma coisa e fala, ai, esse cartaz não tá legal, mas eu não sei por que não tá legal, por que não tá bonito, por que não tá atrativo, né? E, às vezes, é porque aquele cartaz, aquela peça que você está olhando, aquele site, com certeza ele deve estar ferindo algum desses 4 princípios do design. Com certeza, e no momento que a gente aprendeu o que são esses princípios, às vezes é uma coisa que você fala assim, professor, isso eu já sabia, né? Mas vocês vão ver que
Se tá feio, se tá esquisito, se tá desorganizado, tá ferindo algum desses 4 princípios, tá? Então, a gente vai passar por cada um deles, e aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Vamos falar do primeiro princípio, então, né? Para a gente fazer uma peça, o que que essa peça precisa para ficar bonita, bem organizada e tudo mais. Isso vale para tudo, tá, gente, de designer? Mas a gente sempre está focando aqui, né, nos nossos sistemas, nos nossos aplicativos, nossos sites, mas vale para tudo de design, tá? Aqui um exemplo bem simples. Vamos começar pela proximidade. Eu sempre vou trazer exemplos para a gente entender o que que é esse princípio. O princípio da proximidade é fazer com que coisas similares estejam próximas umas das outras na peça do design. Simples, né? Parece bobo, mas faz toda a diferença. Olha aqui. Aqui é um cartão de visita, um bem simplesinho. Tem todas as informações que precisa, mas aqui, nesse caso, não está atendendo o princípio da proximidade. O que que é atender o princípio da proximidade? É trazer para perto o que se assemelha, né? Se eu entregar esse cartão de visita número 1, ok, a pessoa vai conseguir achar as informações, mas aqui ele realmente fica mais organizado, e além de mais organizado, mais bonito, mais visualmente atrativo, né? Então, esse é o princípio da proximidade, tá? Você colocar próximo o que é mais parecido. E aqui também, olha, gente, o princípio da proximidade, ele vai ajudar muito também a gente direcionar o olhar daquela pessoa que vai ler aquela peça, né? Apesar de ter todas as informações, a gente não sabe se olha primeiro para cá, se olha primeiro para o número de telefone. Claro que o olhar vem direto para o Fernando Costa aqui, né? Mas e depois? Vem para o Construtora Real, vem para o Cambô SP? Aqui não, aqui eu estou dando a indicação de o que é mais importante, e o olhar com certeza vai começar no segundo, né? Pelo Fernando Costa, depois Construtora Real, até chegar no telefone, né? Então, eu direciono o olhar daquele leitor, né? Mais um exemplo para a gente entender esse princípio da proximidade. Então, aqui também é um cartão de Natal, vamos supor, bem simplão, né? Para a gente conseguir entender. E você vê que se você olhar nessa peça, existe um bloco só de informação. Olha a diferença quando você utiliza o princípio da proximidade. É separar a sua peça por blocos, por caixas, né, de informação. Vocês vão ver que é muito comum no mundo do design a gente usar esse lorem ipsum, que é que é um texto aleatório em latim, que é só mesmo para ilustrar a parte visual, né? O texto em si não importa tanto aqui, né? Mas aqui, olha, tá vendo? A gente tem um título que se destaca com o seu texto. E aí você dá um espaço em branco entre um texto e outro, você forma blocos, e aí a peça, além de ficar mais organizada para o leitor, ela também fica mais bonita, mais atrativa, né? Aqui mais um exemplo, e aí mais para a área de vocês mesmo, né, que vão montar, por exemplo, um site. Aqui, se você for ver esse exemplo, o princípio da proximidade não foi nada utilizado, está tudo jogado em um bloco só, né? Apesar que a gente consegue identificar o que é o título, o que o menu, até dá, mas assim, não ajuda o leitor, né? Está desorganizado. E aí vamos usar o princípio, então, aqui da proximidade, olha a diferença, né? Você juntou, por exemplo, olha, vamos voltar aqui, ó. Aqui talvez a gente não consiga nem achar tão claramente o que é o título e o subtítulo, porque a gente está usando o mesmo tamanho, a mesma cor para tudo, né? E aqui não, eu trouxe para próximo, inclusive já fui mudando a cor. Então, eu sei que tem os blocos, né? De menu, os textos, eu já separei também o título do texto. E o princípio da proximidade, a coisa mais importante é sempre manter espaço em branco. A gente tem uma mania quando está começando. Aqui, ó, o Luiz deu uma dica. Quando puderem testar, uso o Mussum Y também, pois além de testar, você vai dar boas risadas. Adorei, adoro dicas. Luiz, vou já copiar aqui, deixar gravadinho, peraí. Vou começar a usar ele. Eu aprendi tanto, gente, nessa aula de design, porque semestre passado eu dei aula para os meninos do ensino médio,
que é a galera que sabe os negócios assim, bem de aplicativo de celular, nossa, eles me ensinaram um monte de coisa nova, adorei. Para mim sempre mandar. Então, assim, vamos voltar. Os espaços em branco, gente, eles são tão fundamentais para uma peça de design, e a gente tem mania, às vezes, de ver o espaço em branco e meter um negócio lá, sabe? Ah, aqui tem um quadradinho, vou colocar uma imagem, sabe? A gente parece que tem esse impulso de pegar quando a gente vai fazer uma peça, e não deixar nenhum espaço em branco. E o espaço em branco, gente, é o respiro, é o que vai dar essa organização. Tem que ter espaço em branco, senão não tem uma boa organização. E o princípio do designer, ele é muito baseado nisso. E a gente fazer os blocos, e entre esses blocos terem espaços livres em branco, para ter esse respiro e essa divisão do que é o lugar de cada coisa, tá? E algumas dicas, então, para esse princípio da proximidade. Unir as informações em blocos lógicos, né? Quando os itens estão próximos, eles se tornam uma unidade visual. Então, intuitivamente, todas as pessoas, quando vêem uma coisa perto da outra, elas sabem que aquilo ali tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, ela entende aquilo ali como uma unidade de conteúdo, de assunto, né? Criar esses espaços em brancos, como eu falei, e ao terminar uma peça, então você fala assim, pronto, agora tá legal. Mas aí para você ver se o princípio de proximidade tá bom, tá ok, tá atendendo, você vai contar quantos elementos visuais existem, e às vezes você ainda consegue agrupar alguns elementos que ficaram para trás, né? Então, às vezes você conseguiu dividir os blocos, mas às vezes você fala assim, não, esse bloco aqui tem mais a ver para ficar perto desse, porque eles têm uma relação, então é bom que eles fiquem perto. Mesmo que sejam dois blocos de informação, se eles têm alguma relação, é bom que eles fiquem perto do outro, mesmo que sejam blocos diferentes, tá? E aí você consegue fazer essa reagrupação. Outra coisa também muito importante é destacar o que é título e o que é subtítulo dos seus elementos, né? O que vem, quando tem um título e um subtítulo, ou um título e tópicos, ou um título e textos, tem que ficar bem claro para o leitor que aquilo é um título. Como naquele primeiro exemplo, deixa eu só voltar para vocês. Esse primeiro exemplo. Está muito difícil entender o que é título e subtítulo aqui nesse menu, por exemplo, né? Não está nada destacado, ele está usando, inclusive, o mesmo tamanho de letra, tudo em negrito, aí você não consegue ver o que é título. Esses dois pontozinhos não é suficiente para distinguir o título do subtítulo, né? Você precisa de algo mais, você precisa destacar mesmo, ó, aumentar a letra, mudar de cor, e aí sim você destacou um título de um subtítulo num texto. Isso também tem a ver com o princípio de proximidade, tá bom? Ficou claro esse princípio, pessoal? Aos poucos a gente vai internalizando e entendendo. Vamos passar para o próximo princípio, então. E vocês vão ver no próximo nos exercícios que aí vocês vão começando a pensar, poxa, está atendendo ao princípio da proximidade? Não está? E aí a gente vai treinando esse olhar para os princípios, tá? Esse próximo princípio, gente, eu vou dizer que, assim, eu considero o mais importante, assim, é impressionante que quando a gente alinha, tudo fica melhor, sabe? E aí eu vou ler aqui a frase do Robin Williams, que é o autor, né, desse livrinho que eu falei para vocês, que eu estou usando. Nada deve ser colocado de maneira arbitrária na página. Cada item deve ter uma conexão visual com outro elemento. É aí que está o fundamento do princípio do alinhamento, né? E aí o exemplo sempre é mais fácil de entender, então vou mostrar aqui já para vocês um primeiro exemplo. O que consiste, né, que um elemento tem que estar alinhado ao outro, aqui. O primeiro caso, do Fernando Costa, que a gente pegou da proximidade, não quer dizer que está feio, que está errado, que está nada, inclusive está legal, pode ser utilizado, né? Mas no momento que a gente faz um alinhamento, seja, por exemplo, para direita, seja para esquerda, a gente consegue, digamos assim, organizar melhor os elementos e a gente consegue visualizar de uma maneira que a nossa cabeça, quando as coisas estão alinhadas, elas parecem mais bonitas e mais organizadas. Mesmo que você chegue e fale assim, não, professor, eu gostei muito mais, achei muito mais bonito esse centralizado do que esse, né?
Mas quando a gente fala de designer, às vezes você fazer um alinhamento para a esquerda ou para a direita, ele vai dar um tchan, digamos assim, para a sua peça, ele vai trazer uma novidade, né? Então, o alinhamento, ele também, além de ajudar a organizar muitas vezes, ele também vai dar essa pitada de profissionalismo, de beleza, de alguma coisa mais irreverente. Apesar que aqui não está nada assim, ó, super irreverente, mas já dá uma coisa extra a mais, sabe? Você fazer algum tipo de alinhamento, por exemplo, aqui à direita, nesse caso, né? Mas aí a gente vai ver um exemplo que aqui realmente faz toda a diferença, né? A gente olha, por exemplo, para esse modelo de carta. Tem um título que está bem destacado, lembra que a gente falou do destaque do título, subtítulo, tem o texto, tem todas as informações, né? Mas está tudo desalinhado, se você perceber, né? Não tem nenhum elemento que está alinhado ao outro, né? Esse envelope, por exemplo, ele está aqui solto, a margem dele está aqui começa outro, né? Está tudo desalinhado. Aqui, realmente, não existe mais nenhum elemento que não está alinhado a algum outro. Até esse São Paulo, 17 de abril, ele vai estar alinhado aqui, ó, no final, com a tarja, né? A carta aqui, ó, ela inicia aqui, ó, no comecinho do envelope, né? Então, aqui está tudo alinhado ao envelope, né? Outra coisa que é importante aqui no princípio do alinhamento são as margens. Gente, margem é muito importante. Você não precisa desenhar a margem, mas a gente tem que ter essa margem imaginária sempre, né? Tem que ter esse respiro, não pode ficar nada grudado no canto, tá? É muito comum a gente também colocar, eu acho que eu até vi nas fotos que vocês enviaram, depois reparem, né? As fotos que vocês enviaram do rosto e o texto, né? Algumas estão grudadas no canto. Sempre imagine que tem uma margem que a gente tem que respeitar, tá? Vamos ver mais exemplos. Aqui algumas dicas antes, né? Então, assim, quando você for fazer, então, uma peça, presuma sempre que tem essas margens imaginárias, né? Vamos ver aqui nesse próprio slide meu, né? Ele tem uma margem aqui, eu não estou nunca ultrapassando, né? Sempre tem a margem. Todo elemento precisa estar alinhado a algum outro. Outra coisa que é importante lá, já daquele exemplo do slide, ó, evitar textos centralizados, ou alinhado à direita, ou alinhado à esquerda, ou até justificado também, tá? Aí aqui também, né, a linha de textos alinhados à esquerda ou à direita é mais visual, limpo e dramático, que é aquilo que eu estava falando, ele vai dar para quem está olhando, essa limpeza, vai conseguir seguir uma lógica, né, mais interessante para o seu trabalho também. Mas o alinhamento depois a gente fala mais, eu achei que ia dar mais exemplos aqui. Aí, demais, eu me empolguei na hora de escrever o texto na foto. Desculpa, prof. Então, gente, a ideia é essa mesmo. Assim, quanto mais erros vocês fazem, mais eu posso opinar e vocês vão sempre agora olhar e falar, a margem imaginária, não posso ultrapassar, né? Então, a ideia é essa, tá? As críticas aqui não é nunca para depreciar o trabalho de vocês, pelo amor de Deus. Bora lá. Vamos para o próximo princípio, então, que é o da repetição. A repetição, ela também nossa, todos os princípios são importantes, né? Mas é nesse princípio que vai dar consistência ao trabalho de vocês e essa unidade visual, tá? Então, por exemplo, na escolha das cores, a gente vai também utilizar aqui, por exemplo, o princípio da repetição. Se você vai fazer um slide e você decidiu que o título dos seus slides vão ser sempre em azul, mantenha o azul no título ao longo do seu trabalho, né? Você escolheu aquele tipo de fonte, utilize ele do início ao fim do seu trabalho, vai dar essa unidade visual, né? Às vezes até passa despercebido, a gente usa uma fonte, aí o próprio arquivo mudou a fonte, a gente não percebeu, e aí isso vai dar aquela cara que não é de amador, né? Então, o fato de você não usar o princípio da repetição é o que dá a cara um pouco de amadora do seu trabalho, né? Se você mantém uma consistência e essa unidade visual, ela vai dar essa cara mais de profissional, tá? E esse elemento repetitivo nem sempre precisa ser, é sempre o mesmo.
Por exemplo, você escolheu uma cor azul, uma cor branca, você pode alterar num slide, colocar o fundo azul e o título branco e depois inverter, mesmo que mude, você tem ainda essa unidade, por exemplo, do uso das cores. Você está repetindo de formas diferentes, mas fica legal, né? Dá um ar criativo. Então, você pode usar essa repetição numa paleta de cores, num formato especial, às vezes num elemento. Então, sempre tem uma estrela, às vezes você usou uma estrelinha pequena, às vezes uma estrela grande, mas ao longo do trabalho aquela estrela está presente, vamos supor, então vai dar esse ar de repetição para a peça. Por exemplo, aqui, né? Aqui é claro que é bem tosco, né, o exemplo, mas é basicamente isso. O uso da repetição é você seguir do início ao fim com o mesmo tipo, por exemplo, de letra aqui, que aí parece às vezes assim, vou ser criativo, cada hora eu vou usar num tópico uma letra diferente, mas aí você está matando seu trabalho, né? Está dando, na verdade, esse ar um pouco de amador. Então mantenha, mesmo que pareça assim, não, aí ficou simplão, ficou um negócio bobo, mas vai facilitar o leitor, vai facilitar a mensagem e vai ficar mais bonito, apesar de tudo, né? Menos é mais, esse princípio da repetição está bem ligado a isso. Algumas dicas também nesse princípio da repetição, né? De você manter ao longo do trabalho esses elementos que se repetem, né? Então, no momento que você escolher as cores, o tipo de fonte, o tamanho de letra, continue com elas do início ao fim do projeto, né? Então, se vai fazer o menu de um site, que você escolheu aquela fonte, aquela letra, mesmo que você mude de página, você mantenha aquela unidade, né? O menu sempre, porque aí o leitor ele já vai automaticamente vinculando que quando tem, por exemplo, aquela letra, significa que é o menu. Quando é outra letra, já não é menu, é um outro elemento, né? Então, a nossa cabeça a gente tem que direcionar a cabeça de quem está vendo a peça para o nosso objetivo. Então, essa repetição e essa intencionalidade, na hora que a gente escolhe a cor, a fonte e repete ela em determinados momentos, vai levar aquele leitor a entender como que aquilo representa uma mensagem que a gente quer passar. Por isso que é importante a gente repetir, não ficar mudando tanto, né? A cada página eu vou com uma cor diferente, sendo que é um aviso. Então, sempre quando for o aviso, coloque do mesmo jeitinho, que aí a pessoa já vai sabendo que aquele design daquela parte, aquela letra, é o aviso, né? Você pode manter a unidade visual sem fazer uma página idêntica a outra, usando o princípio da repetição, que foi aquilo que eu falei, né? Mesmo que você mude o jeito, mas se você mantém a cor, já dá uma unidade visual. Então, você pode mudar, mas mantendo algumas coisas para dar essa unidade, que aí também vai dar um ar de profissional naquilo, tá? E aqui, acrescente algum detalhe, algum destaque ao projeto que chame a atenção e dê identidade, né? Então, às vezes, a gente vai fazer um slide, e aí você usa um elemento para dar um destaque, e depois vai usar ele de novo em outro momento, isso também é bem legal, tá? Dá um ar bonito à sua peça. Deixa eu ver se tem algum comentário, pergunta sobre a repetição, entender? Vamos então para o contraste. O contraste eu acho que ele é o mais intuitivo de todos, é o que todo mundo, é mais fácil da gente ver se tem contraste ou não, né? A gente sabe o que é o contraste, né? Quando um fundo claro com uma letra escura funciona, isso mal ou bem a gente já sabe um pouco, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes a gente esquece de usar o contraste em algum momento, né? Então, e que é muito importante, o contraste também vai ser aquela coisa de a gente levar o olhar do leitor para onde a gente quer. As coisas mais importantes daquela peça, eles têm que estar destacados, eles têm que estar com um contraste bom, não é um contrastinho, é um contrastão. Vamos exagerar, e aqui o contraste é a hora de dar aquela ousada. Lembra que eu falei, menos é mais e tal, mas no contraste, às vezes, é bom dar dar uma exagerada mesmo, porque dá um ar, aí sim, mais criativo, mais bonito para a peça, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se dois elementos forem apenas um pouco diferentes, não haverá contraste, haverá conflito. Então, às vezes, você fala assim, vou destacar aqui colocando só o negrito. Você fez uma diferencinha, mas você não destacou. Então, além do negrito, às vezes, aumentar a letra para você destacar mesmo aquele título, aí você deu um contraste legal. Não foi só uma coisinha que diferenciou, por exemplo, o título do texto. Você aumentou a letra, você mudou a cor, né? Aí sim, você tem um contraste, senão haverá conflito.
Exemplos de contraste, por exemplo, uma fonte pequena com uma grande, uma textura suave com uma áspera, a cor também dá para fazer muito contraste com cor, uma cor fria com uma cor quente, ou, por exemplo, você usa uma imagem grande com uma pequena para você contrastar, né? Então, ou uma linha horizontal com elementos na vertical, você está dando contraste daquelas informações. Então, existem várias formas de você contrastar uma coisa com a outra. Às vezes a gente só pensa na cor, né, mas existem outras formas também. E aqui que eu falei já, né, encontre os itens mais importantes da página e enfatize. Vamos ver alguns exemplos. Aqui é um exemplo, né, da área aí do design de interiores, mas que a gente vê a diferença. Quando a gente põe um fundo azul nesse sofá que tem mais ou menos a cor da parede, ele vai se destacar muito mais do que antes. Aqui eu olho esse sofá, ele realmente fica muito mais em evidência do que na primeira imagem. Ou o próprio relógio, aqui, né, ele fica tão mais presente, né? Eu bato o olho e já vejo esse relógio. Claro que aqui também eu vejo, mas aqui é muito mais forte. Então, aqui, quando você contrasta, você realmente, você direciona o olhar de quem está ali para o que você quer. Outro exemplo de um comunicado, né? Então, aqui, tá atendendo o princípio da proximidade, tem os blocos, tá tudo alinhadinho, tem a margem imaginária, tem os espaços em brancos, então, assim, tá atendendo todos os princípios que a gente falou, da repetição, tá usando a mesma letra para o título e o subtítulo, né, mesmo tipo de fonte. Então, se a gente for pensar, tá atendendo todos os princípios, mas como colocar contraste nisso aqui? Dando mais destaque ainda, né? Então, eu fiz um fundo preto com a palavra branca, olha como deu muito mais destaque. Em vez de só aumentar um pouquinho a letra, além de aumentar, eu coloquei negrito, coloquei tudo em caps lock, aí sim o subtítulo ficou mais destacado, tá? São formas de dar contraste. Algumas dicas. Pense sempre no contraste do fundo com a cor da letra, né? Isso daí é basicão, mas às vezes a gente ainda erra. Então, se tem um fundo claro, letra escura e vice-versa. Facilite o leitor a passar a mensagem. Na dúvida, eu faço isso. Fundo branco e fonte preta, ou vice-versa. Fonte branca e fundo preto, por exemplo. Não tem erro. O contraste serve para destacar partes importantes da sua peça, título, subtítulo, imagem, já falamos. Aqui, voltando àquele exemplo lá daquele site, vamos pôr um pouquinho de contraste aqui, para ver como é que ficaria? Olha só, né, a diferença. Você deu mais destaque ainda ao título, por exemplo, fazendo isso. Então, ficou um exemplo legal de como dar um contraste, às vezes, para uma área que você acha que é mais importante, que é o cabeçalho do seu site, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, passei pelos 4 princípios. Parece bobo, mas, gente, assim, é impressionante que se a gente, na hora de terminar a peça, fazer um checklist, se está atendendo aos 4 princípios, vocês vão ver que aí a gente consegue arrumar e ficar bem melhor qualquer peça, seja site, seja convite, seja uma capa de um livro. E agora eu peço para que vocês comecem a treinar o olhar. Pega, sei lá, eu estou aqui, sei lá, uma garrafinha que eu recebi no supermercado. Comece a olhar, ó, o contraste. Que cores ele usou de fundo e de texto, né? Tá alinhado? Eles tá usando o princípio da proximidade? Tudo que vocês começarem a olhar, eu queria que vocês fizessem isso, sabe? Ver como é que tá os princípios dentro daquela peça. Embalagem, livro, site, tudo. Algumas outras dicas gerais zonas aí, dicas basiconas. Elimine e evite nas suas peças. A gente tem mania também disso aqui, ó, colocar todas as letras em maiúsculo. Fica, gente, mais elegante, digamos assim, mais estético, utilizar o texto como ele é, usando a letra maiúscula só no início do texto, mesmo para títulos grandes, evite colocar tudo em maiúsculo, tá, gente? Principalmente, aí sim, em texto. Não existe texto em tudo maiúsculo, porque fica horrível, parece estar gritando.
até na etiqueta, né, que a gente vê, nunca utilize tudo em maiúsculo. Isso é basicão. Outra coisa também que parece que vai dar uma cara amadora ao seu trabalho é ficar colocando muita coisa em sublinhado. Ah, eu quero dar um destaque para esse aqui, vou dar uma sublinhada. Em vez de sublinhar, use o negrito. O negrito, ele é mais elegante, ele é mais bonito, tá? Evita o sublinhado. Texto centralizado. O texto centralizado, gente, muitas vezes ele nos remete a coisas mais formais. Se a gente for pensar, um diploma, um certificado, não tem aquela coisa toda centralizada. Então, assim, quando a gente quer fazer uma peça de design moderna, bonita, quando você põe tudo centralizado, ele vai te levar para um lugar mais formal, para um lugar um pouco amador, às vezes, né, que é aquela capa de TCC que é tudo centralizado. Então, assim, quando você chata tudo e alinha para a direita ou para a esquerda, com certeza vai ficar bem mais interessante a sua peça. Testem e vejam por vocês mesmos que o texto centralizado, além dele prejudicar a visão, porque quando a gente está lendo um texto centralizado, a gente tem que ficar o nosso olhar, cada hora começa num lugar. Quando ele está alinhado aqui à direita, a gente está sempre começando do mesmo lugar, então facilita a leitura. Mas se for tipo assim, não é um texto, é um cartaz com pequenas palavras, mesmo assim, você alinhar à direita ou à esquerda, ele vai dar também, além de seguir o princípio do alinhamento, né, ele também vai ficar mais bonito. Evite ocupar todos os espaços. Sempre tem que ter espaço em branco, tá, gente? E aquela questão também do que eu falei lá no começo, né? Retirar tudo que é desnecessário. Então, vou pôr um site, para que colocar o www ou http né, 2 pontos barra. Se eu colocar ifb.edu.br, todo mundo sabe que é um site. E fica mais bonito. A mensagem, né, passa do mesmo jeito e você tira o excesso, né? Ou então, por exemplo, aqui, ligue, aí coloca o telefone, contato, 2 pontos. Para quê? Se você colocar só o e-mail, já passou a mensagem. Aí não precisa pôr parêntese também, e-mail entre parênteses. Tire tudo que é excesso, sabe? Vai dar um clean, assim, para sua peça. E observem isso nas peças que vocês também forem ver. Se o pessoal coloca contato ou não, e vocês vão ver que as peças mais legais são essas que eles deram aquela limpa em tudo que precisava, tá? E aqui, esse aviso, que é até uma brincadeira no mundo do design, que essa fonte, que é a Comic Sans, ela é quase, assim, proibida para o pessoal do design, porque já virou até uma chacota, né? Quem usa o Comic Sans é porque realmente é muito amador. Então, assim, evite, é uma fonte, assim, que a gente fala, é tudo redondinho, é bonitinho, eu vou usar, mas vai dar uma cara de amador para sua peça. Então, assim, procure outras fontes, né? Uma fonte que é muito usada, sei lá, helvética, uma coisa simples, não precisa buscar também coisa muito rebuscada, tá, gente? A gente deixa para o rebuscamento para alguns elementos, né? Mas para a letra, é bom ser uma letra que é de fácil leitura, legibilidade, mas a gente vai falar isso mais para frente depois também, tá? Aí agora eu quero voltar para. Agora que a gente viu os princípios, além de vocês olharem só intuitivamente e falar assim, o que a gente pode mudar, vamos tentar agora falar assim, o que, por exemplo, essa peça aqui, esse slide, está ferindo, que princípios ele está ferindo? E o que a gente poderia mudar para chegar a atingir os princípios aí do design? Contraste. Então, primeira coisa, olha, ótimo, Jarly. Fundo, ali o fundo tá muito parecido com a letra, né? Então não está tendo contraste aí do fundo com o texto e com o título. O que mais? Letras e imagens sem alinhamento perfeito. Olha aqui. Aqui começa, né? O título não identifica o erro e o texto ele está centralizado. Margens, perfeito, olha aí. Tá até cortado uma palavra aqui, tá vendo? Esse é um perigo da gente não deixar uma margem imaginária, que às vezes o lugar que você vai imprimir, o lugar que você vai projetar, ele automaticamente corta. Então, além disso, é importante manter uma margem imaginária, né? Que mais? No princípio de repetição,
que está ferindo aí? Está faltando o destaque das informações principais. Perfeito, Diarle. Quem mais, gente? Eu quero mais gente participando aí do Diarle. Fontes diferentes. Então, ó, no princípio de repetição, feriu porque você utilizou ali duas fontes diferentes que não precisava necessariamente. Poderia até usar? Sim, mas aqui está muita coisa diferente, né? Está tudo diferente, você não está repetindo praticamente nada, né? Para você, por exemplo, mudar uma coisa, o ideal é que tenha uma certa repetição, e aí aqui não, aqui eu vou mudar. Mas aqui não tem nada que está repetindo com a outra, né? Cada hora usou uma coisa diferente. Tirar esse fundo branco das imagens. Legal, Antônio. Olha, no princípio de repetição, essas imagens aqui estão usando o princípio de repetição? Não estão, porque cada imagem está de um jeito. Uma está com uma margenzinha branca pequena, outra está com uma margem grande. Uma tem um título, né, uma legenda, a outras não. Uma está com uma legenda grande, a outra está com a legenda pequena. Então, assim, essas imagens elas estão ferindo totalmente o princípio da repetição. Às vezes a gente acha imagens no Google e vai jogando, mas aí, né, fica amador, fica feio, porque você cada hora usou uma imagem diferente, né? Ou põe legenda em tudo, ou não põe nada, né? Mantenha aí o princípio da repetição. O que mais, gente? Então, a gente já falou de alinhamento, a gente já falou de contraste, a gente já falou de repetição e proximidade. Cadê os espaços em branco, né, dessa imagem? E aquilo que a gente falou, né, de um slide também está tendo muito texto, né, podia estar em tópicos, enfim. Então, a gente já começa a continuar treinando esse nosso olhar. Vamos ver mais exemplos. Ah, sim, esses aqui foram aqueles que eu mandei para vocês no formulário, né? E vocês já apontaram muitas coisas lá, né? Só uma coisinha também, gente, por exemplo, esse que eu não mencionei, nem vocês. A escolha desse layout, olha só como ela é um layout que polui, sabe? E que às vezes nem tem a ver com o tema. Eu estou falando aqui dá para ver claramente que eu estou querendo falar de relevo, e aí eu usei um azul com uma coisa que remete um pouco à química, né? Não sei, ou à tecnologia. Então, a escolha do layout errada também para o que eu quero transmitir, né? Das cores. Quando a gente fala de relevo, talvez eu iria mais para um verde, para um marrom. Esse azul, podia até ser um azul, mas assim, com esses elementos aqui, só está poluindo o meu layout, né? Incompatível com a informação principal. Perfeito. Vamos então seguir para esse exemplo aqui, gente. Que aquele outro eu inventei, né? Para que a gente pudesse visualizar. Mas esse aqui eu recebi esse convite dessa festa junina. Ele é um cartaz, essa dupla é top, o Diarle conhece, eu nem conhecia. Então, assim, a gente recebe, eu tenho mania de salvar designs feios, né? Que eu acho muito bom, que é uma ótima forma da gente treinar o nosso olhar. Então, esse cartaz aqui que eu recebi, realmente essa festa aconteceu, era uma forma de divulgar a festa. Vamos achar quantos erros a gente tem nessa peça, né? Lá no formulário, para quem respondeu, eu fiz uma lista de várias opções que vocês mudariam, né? Eu vou dizer, eu mudaria tudo aquilo que eu coloquei lá na lista, né? Tudo aquilo lá eu acho que daria para mudar. Vamos pensar aqui em todos os nossos princípios, então. Bora lá. Essa fonte é Comic Sans, exatamente, Gabriel. Começa aí. Começa usando a fonte Comic Sans, exatamente. Se você for reparar, Gabriel, ele utiliza a fonte Comic Sans no título, depois muda para, acho que é uma Arial aqui, né? Então, aqui ele já, no princípio de repetição, ele utilizou duas fontes, e a gente também aqui, por exemplo, entraria no contraste. O título, a ideia é ter um contraste no título. Às vezes você usa uma fonte para o título e outra fonte para o texto, até para dar um contraste, né? Para dar uma diferenciada. Só que se você usa duas fontes que são um pouco parecidas, você não deu contraste nenhum, você só deixou o seu cartaz mais feio e amador, né?
Então, bora lá, a Carliane falou do princípio da proximidade. Perfeito, Carliane, você vê que não tem blocos, né, de informações, está tudo muito junto, né? Então, tá tudo muito grudado, né? Não tem, assim, os blocos. Você tem, por exemplo, a data e o horário em cima, o local embaixo. Não era interessante que a data e o local ficassem próximos, porque tem a ver, né? Por exemplo, que mais que poderia estar próximo, uma coisa da outra? Enfim, aqui realmente você não tem bloco nenhum, né? E os espaços em brancos, eles fizeram exatamente aquilo que eu falo para não fazer. Achou um espaço em branco, pum, meteu um negócio, meteu um elemento, meteu uma informação, viu espaços em branco e tum, né? Colocou, né? Você não deu nenhum respiro para as pessoas. Vamos para o princípio aqui do alinhamento, gente. Olha o alinhamento dessa peça. Não tem nada, absolutamente nada alinhado a outra coisa, né? Não tem um elemento alinhado. Primeiro que eles optaram por usar justamente o que eu falei, ó, evite a centralização, olha, tá tudo centralizado. Isso dá uma bagunça, uma falta de organização, né? Então, além de você não deixar os espaços em brancos e os respiros para as pessoas conseguirem absorver as informações, além disso, está tudo alinhado no centro. Então, você não consegue ver até para onde vai o seu olhar, né? Tá uma bagunça. A pergunta que eu faço, dá vontade de ir para essa festa? Não dá tanta vontade, porque tá muita zona. Claro que a gente vai porque a gente sabe que é um arraial aí do nosso campus e tudo mais, né? Mas não é atrativo, né? Outra coisa também, que é a questão da escolha do layout. Se você tem muita informação para dar, ó, você tem que falar da atração, você tem que colocar a logomarca, né? Você já escolhe um layout com muita informação. E, além disso, você tem muita informação para dar. Então, fica muito poluído. Muita coisa, né? Muito elemento aqui. Outra coisa também que evite, que eles fizeram aqui, né? Aqui é um bom exemplo para fazer tudo que você não deve fazer, está nesse cartaz. Evitar, por exemplo, utilizar essa letra com um contorno. Não fica legal, dá um ar muito amador, né? Usar esse contorno. E eu vou dizer, a legibilidade também não está legal. Fica difícil de ler esse verde com esse contorno. Eu acho que a pessoa, de repente, usou o verde, não ficou muito bom para ler, e ele achou que fazendo esse contorno ficaria mais fácil de ler, né? E muito pelo contrário, ficou mais poluído, mais elemento. Que mais, gente? É tanta coisa. O Ney Lucas e o Franklis. Uma coisa que eles fizeram aqui, tudo bem que provavelmente foi uma pessoa que não tinha nenhuma manha de design, né, que fez. E claro que a gente não vai rechaçar, foi quem teve a disposição ali de fazer o cartaz, beleza. Mas, se a gente for ver, é um cartaz dentro do cartaz. Eles pegaram a imagem do Ney Lucas e Franklis, que já existia um cartaz deles, e colocou aqui em cima. Não dá nem para ler essas informações no cantinho do cartaz do Ney Lucas e Franklis, né? Se fosse uma pessoa que soubesse mexer um pouquinho, de repente recortaria aqui o fundo e deixaria só a imagem da dupla, né? Então, deixou mais poluído ainda. Tanta coisa, né, gente? Outra coisa também que eu não recomendo que esse cartaz fez é, por exemplo, fazer esse título diagonal, né? A pessoa quis encaixar ali no chapéu, mas assim, ficou muito esquisito, né? Deixa alinhadinho, a não ser que você tivesse feito tudo muito alinhadinho reto, e aí só uma coisinha você colocar no diagonal, beleza. Mas como tá tudo tão bagunçado, você ainda traz esse título na diagonal, mais uma vez de dar esse aspecto bagunçado, né, de muito elemento para o texto. Então, realmente, aqui é um bom exemplo do que tirar um pouco desses elementos gráficos. Perfeito, Carliane. Tá muita imagem, né? Tira essa fogueira ou milho, escolhe 2 só imagens, né? Para exemplificar a festa junina. Ainda tem a cerca, ainda tem a bandeirinha, né? É muita coisa. Falamos muito, né? Mais alguma coisa que daria para mudar?
o princípio da repetição aqui, né? Eu acho que é o mais grave. Ele usou muito elemento, né? Ele mudou a cor, ele mudou a. E sim, faltou mais uma coisa, né? Que está lá também no formulário. Um cartaz, ele serve para passar uma mensagem. Então, para que você colocar essa frase? Não perca essa festança, temos muitas atrações, comidas gostosas, boa música e muita alegria. Aí, confira a nossa programação e venha se divertir conosco. Para que escrever tudo isso? Se você colocasse só assim, a ideia, eu tô aqui até pensando, né? Dá vontade de chorar, Anderson. Você já colocando, olha, quadrilhas, catira, touro mecânico, arraial, e a pessoa ainda coloca como tópico, e muito mais, sabe? Tipo, tá demais. Você convida a pessoa para ir para sua festa, menos falando e mais demonstrando visualmente, né? A peça de design, ela tem que passar a mensagem sem precisar escrever exatamente, literalmente, o que você quer. Vai ser muito divertido. Para que colocar vai ser muito divertido, né? Se você fizer um cartaz que seja bonito, que seja chamativo, vai dar a sensação para a pessoa que vai ser muito divertido. Não pode ser também tudo tão explícito assim, né? Então, realmente, esses textos extras, assim, também eu acho muito fantástico, assim, desse cartaz. Ele é maravilhoso para falar mal. Eu fico até com dó de quem fez. Nem conheço, tá, gente? Eu só recebi. Que a pessoa não escute, né, a gente falando aqui dele. Mas não faça nada disso, tá, gente? Vamos passar para o próximo. Entendo o lado dele. A gente entende que a gente já fez as coisinhas assim, né, gente? Eu também não vou falar, porque eu já peguei as coisas que eu já fiz antes, e eu falo, nossa, ficou tão feio. Ele teve intenção, né? Gente, imagina um dia eu pego esse aluno que vem fazer o curso que fez esse cartaz. Ai, meu Deus. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo que eu peguei do Canva, com o mesmo tema da festa junina, para demonstrar. Teve alguém lá no formulário que colocou que esse segundo tem muita pouca informação, quase nada de informação, então não, também está errado, né? Beleza, às vezes está faltando uma informação ou outra aqui, mas assim, lembrando que quando você vai fazer um cartaz de divulgação, o ideal é que esse cartaz ele venha com todas as informações importantes. E, às vezes, se você quer falar mais sobre aquele evento, tem mais informações detalhadas, mas que são importantes, se for, por exemplo, compartilhado num Facebook, num site, numa rede social, você pode vir com um texto embaixo com mais explicação. Mas o cartaz em si, o ideal é que ele seja, assim, bater o olho, você identificou o que é o evento, tem o endereço, tem o telefone, tem a hora, tem a data, e tá bom. Informações extras, às vezes, vem um texto complementar. A não ser que seja um panfleto mesmo que você vai entregar, que aí tem que ter tudo, mas aí também tem como organizar e tirar o excesso e deixar só o que é mais relevante mesmo. Vai ser muito divertido, venha participar, isso tudo não precisa estar presente, tá? Você já dá o recado com as imagens, colocando ele bem alegre, as cores estão demonstrando a alegria, que vai ser divertido, não necessariamente precisa estar escrito vai ser divertido, né? Então, esse aqui, a gente já consegue ver os espaços em branco, a gente já consegue ver o uso das cores adequadamente, né? O uso da repetição das cores, enfim. Um exemplo a gente também ver como pode ser, inclusive tem muito elemento gráfico esse cartaz, né? Tem balão, tem bandeirinha, tem muita coisa, porque traz essa coisa divertida, colorida, mas tem o espaço em branco, o respiro, o respeito ao uso das cores, você usou só o mesmo tipo de cor, mudou ali, o título você deu um destaque de verdade. Se a gente não tem um destaque o título aqui, tá tudo tão verde, tudo tão parecido, que o título ficou apagado. Aqui não, tá bem grandão, né? Festa junina, tá bem grandão. Então, deu um destaque pro título, porque que é importante, né, do cartaz. No outro, é tudo tão importante que nada é importante. Você não deu destaque para nada, né? Mais um exemplo aqui também de cartaz que eu recebi, de verdade, para divulgar um evento. E assim, eu olho assim, por exemplo, você olha esse cartaz, você dá vontade de participar desse evento? Primeira coisa, gente, qualquer coisa, né? Você vê essa capa de livro, dá vontade de ler? O pessoal fala, não julgue a capa do livro, não julgue o livro pela capa. Mas, mal ou bem, gente, a gente julga sim. A gente olha uma coisa e tem vontade de fazer se ela é atrativa para a gente, né?
Então, poxa, eu posso super me interessar por esse tema e eu posso até chegar aí nesse evento, claro, mas ele não está convidando uma pessoa que, por exemplo, às vezes acha mais ou menos aquilo. De repente, um cartaz bonito, atrativo, vai fazer que a pessoa vá no seu evento, né? E não, o cartaz não serve só para informar, ele serve para convidar, para fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo, né? Então, por exemplo, esse evento aqui, bora ver os princípios do design. Deixa eu ver que horas são. Ih, gente, nossa, acabei de ver que a gente já passou o horário. Vamos até 12:30, pode ser, gente? Bora lá nesse cartaz, então, rapidão, vou passar mais rápido. Vamos aqui para o princípio de proximidade. Olha como ficou. Os blocos, eles não estão tão separados um do outro. Ela até juntou, por exemplo, aqui a data, com horário e com endereço, que é legal estar junto, né? Então, ela juntou, mas não deu os espaços em brancos entre os blocos, né? Tá tudo jogado de forma bem aleatória. Fontes diferentes de área, muito bom. Vão falando aí o que vocês foram encontrando, gente, que fere os princípios. Então, no princípio da repetição, essa galera exagerou na mudança das fontes. Vamos contar quantas fontes tem aí? Tem o ciclo de conversa e do jardim de infâncias é uma fonte. Apresenta é outra fonte. Pedagogia Waldorf para outra fonte. O nome de cada uma das participantes, outra fonte. E, além de tudo, tem a fonte das logos. Então, a gente encontrou 1, 2, 3, 4, mais de 5 fontes num só cartazinho, pequenininho, entendeu? Não tem margens, perfeito, Diário. Outra coisa da repetição, né? O princípio da repetição. A Tereza e a Luana, elas estão com uma bolinha que ela é cortada sem embaçamento. Por que a Cíntia está embaçada, gente? Põe todo mundo embaçado ou todo mundo, né? Esse tipo de coisinha que mostra que é bem amador, né? Um detalhezinho que a pessoa ali na hora de fazer achou legal e esqueceu de fazer nas outras, né? Olha aqui aquela coisa. Agora, esse aqui também grita aos olhos o alinhamento. Olha só como não tem nada alinhado a nada. É tudo centralizado, mas mesmo centralizado, ó, tá torto, né? Essa data. Enfim, esse aqui é outro exemplo também que tá tudo muito errado aqui, né? A pessoa já tinha tantos elementos e ainda escolheu um layout que tinha uma margem, então ficou muito poluído. Aqui, melhor deixar em branco mesmo, porque já ia colocar essa mancha, já ia colocar as pessoas, né? Vai que a Cíntia é importante, né? Exatamente, eu queria dar um destaque para a Cíntia. Mas aí não usou o princípio do contraste. Se a Cíntia era mais importante, tinha que fazer grandão. Um simples embaçamento assim não ia dar nenhuma pista que ela era mais importante, né? Enfim, mas o exemplo eu vou passar batido, mas aqui também, se a gente for ver, ela está ferindo todos os princípios de proximidade, de repetição, de alinhamento e contraste, né? O título. Outra coisa assim, qual é o título aí do evento? É dos Jardins de Infância Gestão Pública Como Salvar o Mundo ou Pedagogia Waldorf Pública, a experiência do movimento SAI? Eu não sei qual é o título do evento. Você não deu destaque, ficou tudo muito estranho, né? Então, aqui também, o contraste do que é importante ficou a desejar. Ai, gente, eu queria muito... Eu não gostei dessas logos das empresas aí embaixo. Vamos voltar então, rapidinho. Ótima observação também, Wanderson. As logos, né? Você também, por exemplo, quando você vai colocar as logos, elas é importante também estarem organizadas, né? Essa margem que eles usaram aqui do design e as logos separadas dessa forma ficou esquisito, né? O ideal é que elas ficassem também juntas, enfim, ficou esquisito mesmo. Ficou pressionado, não cumpriu aqui a margem, né? Ficou encostado no fundo. Cadê a margenzinha imaginária? Mesmo para logo, né, gente? Que aquela margenzinha no final tem que ter um espaçozinho aqui de uma margem imaginária. Elas estão comprimidas, exatamente. Distorção de imagem, né, gente? É outro caso que a gente encontra muito, mas a gente vai falar mais para frente, né? Às vezes a gente quer aumentar ou diminuir, mas a gente distorce. Aí também destrói sua peça quando a gente faz isso.
Pronto, também não dá para ler, questão da legibilidade, boa. Vou passar porque a gente já está um pouquinho, eu não gosto de fazer aulas muito longas. Bom, bora lá. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de dar, principalmente para vocês, que vão desenvolver sistemas educacionais. Esse é o nosso sistema de gestão acadêmica, que a gente usa no IFB, é o nosso sistema. Eu tenho muitas críticas a esse sistema. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, gente. Espero falar rápido dele, mas eu acho tão importante. Rapidinho. Porque eu vi nos comentários que vocês fizeram, não, a logo é bonita, tá legal. Alguns até comentaram, algumas coisas importantes aqui, que falaram que a logo ela tá muito genérica, né? Concordo, né? Então tem algumas críticas que a gente pode fazer, mas se a gente for pensar em relação assim ao design, não tá feio, não tá esquisito, tá legal, né? A gente pode ir mais a fundo, né, que a Jari está fazendo, né, um tom retrô, não representa a dimensão que é hoje, beleza, mas se a gente for olhar, tá ok, tá bonito, tá clean, né, tá usando a mesma letra, né, não é aquela tosquidão, obviamente, né, mas o que eu queria chamar a atenção para esse designer aqui do nosso sistema? Aí sim, é mais sobre como a gente pode ajudar aquele usuário, exatamente, a interface. Exatamente, Luiz. A questão da usabilidade desse sistema, ele é ruim, apesar de não ser feio, digamos assim. Então, nem tudo no design é só a beleza, né? A usabilidade daquele sistema, se ela é intuitiva ou não. Então, por exemplo, esse menu aqui, acaba que, para você usar bem o SGA, que é esse sistema, é com o uso, ele não é intuitivo. Eu acabo achando as coisas, porque de tanto eu fuçar, eu sei onde está. Mas o ideal é que as páginas, elas fossem intuitivas. Como a gente vê muito, por exemplo, no sistema Google, é tudo tão intuitivo que a coisa parece que o botão aparece para a gente sem nem a gente ter pedido, né? Então, por exemplo, aqui, o menu inicial, ele está escondido. Para eu acessar o menu, eu tenho que vir aqui, ó. Aí aparece o menu para mim, olha aqui. É isso que é importante para mim aqui, é esse menuzinho. E aí, se eu não conheço o sistema, como é que eu vou ter acesso àquele menu? Eu vou começar a fuçar tudo até achar. Às vezes eu vou achar que nesse sobre aqui, porque tem uma coisa que parece um menu. Eu clico, mas não é. Aí eu já sei que é aqui porque de tanto eu usar, mas intuitivo ele não é, né? E aí, a questão aqui também se você for ver, olha, tem os blocos, está organizado, mas, por exemplo, quando eu falo de espaço em branco, não quer dizer também que você precisa deixar um espaço em branco sem nada, né, gente? Assim, o espaço branco é bom, mas também, por que tem essa página totalmente branca aqui, sabe? Isso é um erro, se a gente for pensar na parte do... vocês não estão conseguindo ver? Peraí, Edmari, deixa eu então... Peraí, vocês não estão vendo? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Peraí. Ai. Pronto. Diga aí se vocês estão vendo, gente. Vou tentar de novo. Eu não estou vendo, não. E agora? Tá vendo? A página que eu estou compartilhando apareceu. Pronto. Então, o que eu estava falando, né, do SGA, que bonito é clean, mas, por exemplo, eu clico aqui no meu menu, vai vir essa coisa em branco aqui, né? Podia aproveitar, não sei, colocar caixas de menus aqui para facilitar, ou, por exemplo, uma coisa que ia ajudar muito, né? Você ter acesso a itens mais usados aqui em destaque, né? A questão do contraste, de eu levar o meu usuário para aquilo que ele usa mais, por exemplo, aqui poderia. Então, ficou um espaço branco totalmente inútil aqui para esse sistema, né? E digo mais, eu vou entrar aqui numa coisa que a gente usa muito aqui, que é acessar o diário
docente. Então, aqui que a gente lança as presenças de vocês, as notas, né? Eu acho isso aqui tão intuitivo. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, todas as disciplinas que eu ministro, né? Então, assim, cada linhazinha dessa é uma disciplina. Se eu não estou acostumada a usar o sistema, eu fico pensando, como é que eu tenho acesso ao meu diário? Eu clico nesse ID, que é a identidade do diário, eu clico nesse link, eu clico aqui, eu clico... Não está tão claro que para eu acessar o diário eu tenho que clicar nesse bando de número aqui, olha só. É aqui que eu acesso o diário. Então, assim, não tem um destaque, um contraste, uma informação direta para eu saber que naquele botãozinho lá é que eu acesso o diário. É muito escondido, né, gente? É aqui que eu acesso o diário, para vocês terem uma noção. Se eu não sei mexer nesse sistema, para eu achar esse aqui, meu Deus, né? Então, só esse tipo de coisa também, que vocês, principalmente, quando forem projetar um aplicativo, um site, um sistema, tem que ter esse olhar, né? Nem sempre só o belo, o bonito, o atrativo é importante, mas se você está realmente levando a informação de uma forma mais eficiente para aquele que vai usar, se está intuitivo, se ele tem que, às vezes, clicar em 1000 botões até chegar no lugar, ou se realmente você direciona o olhar dele para um lugar. Então, se eu tenho aqui um item do docente, eu tinha que acessar o diário de uma maneira mais fácil do que só com esses numerozinhos aqui, tá? Enfim, esse sistema ele tem muitos problemas, a gente poderia ficar horas falando sobre ele, mas eu só quis mostrar para exemplificar para vocês, assim, numa coisa que é o objetivo do curso, tá? Já estou finalizando, tá? A apresentação, gente. O pessoal que está com smartphone, né? Isso. Mas depois a gente fala mais sobre ele, foi só para dar um exemplo mais concreto para vocês mesmo, tá? Vou passar pelo SGA. Aqui também, eu acho que para a gente que está... Deixa eu... Só fica como final da aula, como dicas, para quem quiser já começar a meter a mão na massa, e para a atividade que a gente vai fazer para a semana que vem, aqui são... Eu pegaria esse print aqui dessas dicas e guardaria, porque são coisas que eu costumo usar muito quando eu vou fazer qualquer peça de design, tá? Um site que eu já recomendo para quem ainda não conhece é o Canva. Quem já usa o Canva, conhece o Canva, já usou para alguma coisa? Falei, o Antônio já usou, a Giovana já usou. Quem nunca ouviu falar? Luiz, sim, muito bom por sinal. Diarle, eu já usei ou que eu nunca ouvi falar? Aí de Marina, isso, nunca ouvi falar. Então, ótimo. Quem não conhece, já deixo como... eu não ouvi falar, ótimo. Quem? Gente, entre no Canva, porque assim, como a gente não está no campus e a gente não vai conseguir ter acesso aos softwares, né, de design, o Canva, ele já é maravilhoso para poder fazer peças de design que a gente vai usar aqui na disciplina, de uma forma gratuita, pública e no site, você não precisa baixar nada, tá? E até, viu, pessoal, um aluno do semestre passado falou que se você cadastra com o e-mail do IFB como estudante, você tem acesso a vários pacotes premium, sabe aquele negócio que tem que pagar? Vocês não precisam pagar. Então também fica essa dica. Tenta se cadastrar lá, porque as atividades que a gente for fazer nessa disciplina, praticamente todas dá para fazer pelo Canva, e o Canva vai dar várias sugestões de design, super legal, tá? Legal, Luiz, muito bom. Fotos e imagens, eu dei 2 sugestões de sites, porque assim, o amador tem costume de digitar a imagem, vai lá no Google Imagem e pega uma imagem, mas aquela imagem às vezes tem um proprietário, às vezes tem marca d'água, então assim, esses 2 sites que eu estou recomendando são imagens já gratuitas, que vocês podem usar gratuitamente, livres, tá? Então, dê preferência, principalmente se vocês forem fazer um trabalho profissional, a esse tipo de imagem, porque se vocês usarem uma imagem que tem uma autoria, ou que tem uma marca d'água, ou vai dar né, se tiver marca d'água, vai deixar feio o seu trabalho, e se tiver autoria, você pode, inclusive, ter que imprimir um monte de panfleto e não poder distribuir se a pessoa descobrir que você está usando indevidamente a imagem dela, tá?
Aqui esse Pinterest, eu nem uso muito, mas ele é legal para inspiração, não sei se vocês conhecem. Eu vou explicar na aula de fonte, tá? O lugar para baixar fontes, mas esse site também, quem quiser já fuçar, tem tudo quanto é tipo de fonte diferente, de letras diferentes, bonitas, legais, para baixar de graça, tá? Ícones, que é muito bom para vocês que vão fazer sistemas, sites, aplicativos, eles também disponibilizam tipo um banco de dados com milhares de ícones muito legais para utilizar. Ah, vai fazer um panfletinho, quer colocar aquele ícone do WhatsApp, tem lá, tá? Vasculhem o site Google Designer, que também eles dão muitas coisas, ideias de paleta de cores, tá? O Prezi eu uso para apresentações criativas, são ideias assim legais. E o Adobe Color, que a gente também vai ver mais direitinho quando a gente for falar de cor, mas já deixei aqui para quem gosta de fuçar. São sites todos bem legais para ficar fuçando nesse mundo do design, tá? E aqui as referências que eu usei para fazer esse slide. Pessoal, eu acho que é isso. Já deu meio de meia, ufa. Fomos um pouco além do que eu gostaria. Mas, a partir de agora, pessoal, eu queria mesmo que tudo que vocês forem fazer, que a gente vai propor de pôr a mão na massa, vocês começassem a ver essa questão dos princípios do designer. Depois a gente vai aprofundar em cor, em fonte, em imagem, mas assim, sempre, em tudo que a gente for fazer, seja site, seja cartaz, slide, esses princípios eles vão estar presentes em qualquer peça de design, né? Então, por isso que ele é importante estar nesse começo. E falem para os seus colegas que não vieram para assistir essa aula, porque a gente vai, a partir de agora, sempre falar, olha, o que você enviou está ferindo esse princípio, né? Então, assim, é importante ter essa base, a partir de agora, para tudo que a gente for fazer, tá bom? Ah, legal, Luiz. Muito bom. O Luiz deu a dica de como entrar nesse Canva profissional, tá? Muito bom, Luiz. E, gente, compartilhem dicas. Eu também, esse mundo do design sempre me vem uma coisa nova. Eu volto e meia, alguém me falou, nossa, que legal, né? Então, assim, compartilhem, podem me mandar também, que eu adoro. Tem o pessoal também, uns alunos do semestre passado, que, enfim, tem um negocinho à parte. Professora, olha esse cartaz, vê se tá legal. Eu adoro opinar, podem me mandar também, tá bom? É isso, pessoal. Aí, semana que vem fica com uma atividade assíncrona, para vocês porem a mão na massa aí nos princípios do designer, e na outra semana a gente retoma com mais assuntos, não me lembro agora qual é o próximo, mas a gente, lá no plano tá direitinho, tá bom? Então, beijo, até a próxima. Qualquer dúvida também podem me mandar, tá, gente? Ou se achou tudo muito confuso, quiser marcar atendimento, eu falo às vezes muito rápido, tá bom? Beijo.